É hora de a gente falar também o que está acontecendo lá na prisão, na cela de Bolsonaro, os pedidos da defesa do ex-presidente, que foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. Tem dois pontos aí bem interessantes para que a gente possa analisar. O primeiro deles é a assistência religiosa. Os advogados de Bolsonaro pediram que ele receba assistência religiosa na prisão, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A defesa alega que o ex-presidente contava com esse acompanhamento espiritual semanal quando ele estava em prisão domiciliar e que agora eles querem que essa assistência continue sendo feita. Eles solicitaram a assistência religiosa do ex-deputado federal e bispo Robson Rodovalho, que é da Igreja Sara Nossa Terra, e também do deputado distrital e pastor, o Tiago Manzoni. Atualmente, Bolsonaro só pode receber as visitas de Michele, dos filhos Flávio, Carlos, Jair, Renan, Laura e da enteada também Letícia e dos advogados dele. E dos demais, não. E agora eles querem que ele tenha uma assistência religiosa. Mas eles citaram aqui dois pastores evangélicos. O Bolsonaro, ele não é católico? O Bolsonaro é católico, né? Ele foi batizado depois, foi batizado, né, por um pastor evangélico, mas originalmente o Bolsonaro era católico, né? Ele se manteve, inclusive, evangélico, era a Michele. Agora, Fabiola, já fazendo um comentário sobre isso, é interessante, eu até estava resgatando essa informação aqui, achei, né, que em 2019, janeiro de 2019, o Lula estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e a juíza federal Carolina Lebos, né, que estava cuidando da execução penal do presidente Lula, né, ela determinou, fez uma regulação com relação à questão das visitas religiosas que o Lula poderia receber. E a Lebos decidiu que o Lula poderia receber a visita religiosa de um religioso por mês, que ele teria direito a uma visita religiosa por mês, como os demais encarcerados em Curitiba. Era uma por mês. Né? Lula em 2018, ele teve direito de receber visitas religiosas às segundas-feiras. Nos 6 primeiros meses foram 17 líderes religiosos, né? De vários, na verdade, não só católico, o Lula é católico, né? Mas evangélico, religião de matriz africana, etc. e tal. Só que aí o que aconteceu é que a justiça deu inicialmente tinha sido isso, e depois a mudança foi para a prestação de apoio religioso ao presidente de uma vez por mês. Então, a questão é se... Mas aí você acha que o Bolsonaro deveria receber? Ele deveria autorizar? Isso é importante? Acho que é o seguinte, eu acho que uma visita religiosa, de fato, né, eu acho que não teria problema dele receber uma vez por mês uma visita religiosa. Eu acho que não é porque a Justiça Federal impôs ao Lula uma medida draconiana naquele momento que a justiça tem que impor uma medida draconiana a Bolsonaro. E aqui vem até um ensinamento para muita gente que torce para que o seu líder político apodreça o seu adversário político apodreça na prisão e seja torturado, e que o outro seja feliz da vida e possa fazer o que quiser. Saiba que a gente tem que ter isonomia. E eu só espero que aquilo que for concedido ao Bolsonaro, e eu concordo com essa concessão, eu acho que o apoio espiritual, eu não sou uma pessoa espiritualizada, como vocês bem imaginam, mas eu acho que o apoio espiritual é importante para a vida das pessoas, é uma parte do alimento, alimento de alma, né, para além do alimento do corpo. E eu acho que isso é importante, sim, né? E garantido que seja líderes religiosos de fato e não pessoas que vão lá articular politicamente com ele, que isso seja garantido, mas seja depois estendido a todos os presos no Brasil. Se vale para Francisco, vale para Chico, se vale para Jair, vale para José, né? Este é o ponto. Eu sou a favor, mas que seja estendido para todo mundo, senão é privilégio para uma pessoa.
É interessante a gente trazer até aqui para o professor Walter Mairovich, até as pessoas aqui no nosso chat estão falando, nos presídios há, né, um auxílio espiritual, isso é disponibilizado, como o Bolsonaro está naquela cela, ele não está num presídio normal, então por isso esse pedido. Agora tem que ser ponderado, né, a quantidade disso. Como é que o senhor analisa, professor Mairovich? A justiça deve autorizar essa assistência religiosa a Bolsonaro? Isso deve acontecer de quanto em quanto tempo? Fabiola, olha, a pergunta é muito boa e muito importante. O primeiro ponto é constitucional. Nós temos que ver isso à luz do direito constitucional. Qual é o objetivo da pena, a finalidade ética da pena à luz do direito constitucional? É a ressocialização, é a emenda. Portanto, o quê? O apoio religioso é importantíssimo na emenda. Basta a gente ver. Presídio, cadeia, celas, são todos penitenciárias, lugar de penitência, são todos elementos tirados do direito canônico. Então, todo um modelo que já foi inspirado. Se a gente pegar a história da antiga Casa de Detenção de São Paulo, aquela que teve o massacre envolvido, o massacre do Carandiru, mas se a gente pegar a história dela e o ano de 1950, quando é que começa no Brasil inteiro esse apoio espiritual? Esse apoio espiritual começa nessa casa de detenção dos anos 50 e, atenção, por freiras que iam dar assistência às presas mulheres. Isso começa. Então, faz parte, depois isso cresceu, e nós temos uma lei de execução penal que é modelo para o mundo, foi muito criticada, se falou o diabo sobre ela, que ela é aquele jogo da direita e da esquerda que é antigo, então volta aos anos 70, onde se dizia que não era uma lei de execução penal, mas era uma lei pró-bandido, toda essa história é antiga. Mas a lembrar também, e aí eu vou entrar na questão que você bem colocou, Fabiola, sobre o tempo, a duração. Ora, o Bolsonaro não está em situação de saúde boa, tanto é que ele é transferido para hospitais, tem atendimento emergencial, já se submeteu a cirurgias. Eu diria, portanto, que o apoio espiritual depende daquilo que no mundo inteiro, aqueles que se dedicam ao direito penitenciário, ao direito penal, chamam de individualização da execução. O ideal é que cada condenado que está preso tenha o quê? Um programa de individualização. E autores mais da área da metanoia, que é a doutrina católica, lembram de um evangelista, que é Lucas, que é visto no meio cristão como o quê? O médico das almas, aquele que cuida, o médico, porque essa teria sido a profissão dele antigamente, médico da alma, do espírito. É importante isso, sim, mas não estabelecer o quê? Isso que você coloca, Fabiola, qual é o tempo? Não é qual é o tempo, é o que cada um precisa, o que está dentro de um programa de ressocialização do qual faz parte o apoio religioso. Aliás, falando sobre esses pedidos da defesa de Bolsonaro, teve também um pedido para que ele entre no programa de leitura de livros para abater a pena. Esse foi um assunto até que nós abordamos assim que ele foi condenado, né? E quando já se falou sobre essa possibilidade de ele ler alguns livros durante esse período e ele conseguir abater a pena. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Alexandre de Moraes ontem a inclusão do ex-presidente no programa de remissão de pena por leitura. Presos que lerem qualquer obra literária e entregarem uma resenha
dentro das regras do programa, tem direito ao desconto de dias na prisão. Isso vale para todo o sistema penitenciário, né? Para participar do programa é necessário solicitar uma autorização judicial para você entrar nesse programa, e foi esse o pedido da defesa de Bolsonaro, para ele entrar nesse programa, e esse protocolo foi feito. Estão aguardando a resposta de Alexandre de Moraes. O que diz a petição de Bolsonaro? Abre aspas, é indispensável que o apenado tenha acesso às obras autorizadas, devidamente catalogadas pela unidade prisional, bem como lhe seja assegurada a possibilidade de elaborar as resenhas ou os relatórios exigidos. A remissão da pena por estudo está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal. É um programa que é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os presos podem escolher qualquer obra literária do acervo da biblioteca prisional para ler. O acervo pode ser alimentado por meios de doações, né? E há um programa específico de remissão de pena. Após a autorização da Justiça, os presos têm de 21 a 30 dias para ler o livro que eles escolheram. Depois, o prazo da entrega do relatório de leitura é de 10 dias. E aí, a resenha do livro é avaliada por uma comissão. Cada obra, cada livro que ele lê, ele pode ganhar 4 dias a menos de pena. Então, os participantes podem fazer a resenha de até 12 livros por ano, ou seja, reduzir a pena em até 48 dias no período de 12 meses, de um ano também. Então, você tem aí mais de um mês, né? Um mês e meio, 48 dias por ano, você lendo 12 livros por ano. Vamos lá, professor Mairovich. O caso do Bolsonaro, por ele estar na sede da Polícia Federal, tem alguma diferença? Porque eu não sei qual é o acervo lá da Polícia Federal para esses livros, porque pelo que eu posso entender aqui, tem que ser esses livros, esses acervos, porque os filhos dele e a mulher dele já levaram livros. Recentemente, até a gente falou sobre um livro que a Michele Bolsonaro levou aqui para ele, que era um livro, que é um livro de um pastor, de um bispo evangélico, J.B. Carvalho, que fala sobre a transição da infância para a masculinidade, sob a ótica cristã, um livro que chama A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação. Esse é um dos últimos livros que Bolsonaro recebeu lá na prisão. Um livro como esse vale também? E outra coisa, Moraes pode negar ele entrar nessa assistência, nesse programa de leitura? Negar ele entrar no sistema de leitura não pode, porque, como você lembrou, está na Lei de Execução Penal, que, como eu disse lá atrás, é uma lei já antiga, mas super moderna e voltada ao quê? A finalidade ético-moral da pena, ou seja, ressocializar. Evitar, Fabiola, a reincidência. Sabe quanto que é o percentual de reincidência no Brasil, Fabiola? É assustador. Então o sujeito vai, fica lá trancafiado, fica num sistema fechado, progride e a reincidência beira a 90%. Então a pergunta, ficou fazendo lá encarcerado o quê? Então, a Lei de Execução Penal estabelece esse programa de individualização. Agora, como é que começam os erros? O primeiro erro é esse tipo de benefício. Vai para a carceragem da Polícia Federal. É o sistema penitenciário? Evidentemente que não. Como é que faz? Qual é o programa de individualização de pena que tem lá? É nenhum. Então começam a ocorrer problemas. Você aponta um. Que tipo de leitura? Eu perguntaria, qual é o programa de individualização de pena que ele tem? Nenhum até agora. Que tipo de leitura? Se não tem um programa para a emenda do Bolsonaro, para a emenda, correção, ressocialização necessária do Bolsonaro, já que ele é um condenado com trânsito em julgado por delitos gravíssimos, tem esse programa? Não tem. Então tudo fica no improviso. E nesse improviso pode, evidentemente, aparecer um livro. Agora, pode censurar? Evidentemente que não pode censurar.
O que precisa ver é se ele é adequado ao programa de ressocialização, que não existe para o Bolsonaro, como também não existe nos quartéis onde estão aqueles integrantes do núcleo duro lá do Bolsonaro, membros da organização criminosa do Bolsonaro. Então, tudo isso, o desenho. Mas ele travou bonitinho ali, ó. Travou. Travou bonitinho, daqui a pouquinho ele está falando. Isso é muito importante a gente falar sobre isso e com seriedade, né? Esse programa de leitura no sistema prisional brasileiro é um programa que está disponível para todos os presos, tem muitas regras a serem cumpridas. A defesa de Bolsonaro pediu para que ele entre nessa regra. Agora resta saber a respeito disso, né, ô Sakamoto? Porque no sistema prisional, nos presídios brasileiros, há um acervo de livros lá, né? Há bibliotecas e eles podem pegar esses livros lá, tem que entregar a resenha, tem que ler o livro em até 30 dias, entregar a resenha em até 10 dias. Essa resenha vai ser tipo uma redação, né, que ele vai fazer. Isso vai ser analisado por uma comissão e aí vão dar o desconto para ele de 4 dias por livro. Vale a pena, né? Vale a pena. O programa ele é fundamental, tem muitos presos que se beneficiam disso no Brasil inteiro. Eu deixaria só como recomendação do seguinte, o pessoal podia mandar para a Polícia Federal do Distrito Federal, não é a sede, a Polícia Federal do Distrito Federal, podia mandar lá para o Comando Militar, onde estão parte dos generais presos, né? Podia se escolher, eles podiam mandar para a Papuda, podia escolher a Papudinha, né? Podia verificar onde é que estão quem foi preso no comando do golpe, nos núcleos cruciais, onde é que estão presos, e o pessoal fazer doações de livros para o pessoal, porque aí o pessoal vai poder escolher. Eu já deixo algumas sugestões aqui. Podia mandar a Resistência, do nosso colega aqui, Julian Fuchs, é um livro extraordinário sobre a ditadura. Podia mandar o K, na história de uma busca do Bernardo Kucinski, que é também um livro extraordinário sobre ditadura. Poderia mandar sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Schwartz, também é um livro importantíssimo para entender. Podia mandar o Poder Camuflado, do Fábio Vitor, né, do jornalista também falando sobre a questão dos militares. E podia mandar Como as Democracias Morrem, do Stephen Levinsky. Aí junta tudo isso, né? E, cara, desculpa se eu deixei alguém de fora, mas aí só para começar, você pode escolher. Tem uma campanha, bora fazer uma campanha, bora juntar esses livros e mandar lá onde está preso a cúpula do golpe. Talvez assim, na reflexão solitária de suas celas, eles possam aprender o que fizeram de errado. Aliás, começam aqui várias e várias sugestões de livros para o Bolsonaro. O professor Mairovich, caiu aqui a ligação, o senhor estava concluindo o seu pensamento. Conclui aí para gente. Eu nem sei onde eu parei, viu? A hora que eu olhei para a tela, eu vi um bico assim, eu percebi que eu estava fora do ar. É interessante, né? Porque eles pegam a pior imagem, né? Que você eu achei que tava bonitinho até. Não é escolhido, assim, não é escolhido não, ficou Walter, é aleatório, é o que congelou, parou assim. Eu falo que a gente brinca de estátua, aí fica... Aí voltou. Você tá com um biquinho assim, ó, ficou bonitinho. Professor, mas vamos só retomar um pouquinho. O senhor estava falando que esse é um programa que existe no Brasil há muito tempo, tem muitas regras a serem cumpridas. Alexandre de Moraes não pode negar que Bolsonaro participe disso. O ponto aí, o Sakamoto estava até sugerindo alguns livros, as pessoas começam a sugerir livros aqui para o Bolsonaro. Esse ponto do livro em si, isso tem também que ser analisado pela justiça? Não é qualquer livro que vale? Veja, isso tem que estar dentro de um programa de individualização, de um programa de ressocialização. Precisa se ver, não é censura isso, é adequação ao programa de ressocialização. Existe isso? Não existe. Não o Bolsonaro está fora do sistema penitenciário erroneamente. É um privilégio. Por quê? Porque aí atenta à Constituição, que estabelece a igualdade e estabelece a finalidade ética da pena. Mas eu estava dizendo que eu já fui escalado pelo UOL, logo cedo o Carlos Henrique Padeiro já me mandou a mensagem que está esperando o artigo sobre isso, assim que acabar o programa eu vou começar. Mas o ponto principal, já que não se tem isso, não tem um programa de individualização, o que vai acontecer? Esse tipo, direito à leitura tem. É importante essa regulamentação? Sim.
Está escrito lá, ler o livro, ou seja, não tem livro para se desenhar, né? Então tem que ter a leitura, tem que ter a resenha, ou seja, onde se vai verificar o aproveitamento. Não basta ler, tem que compreender o que está lendo. Não é algo, olha, pegou o livro, faz uma leitura dinâmica. Não é isso. Tem que ter uma finalidade, um objetivo de essa leitura ser importante à ressocialização. Moraes tem que ouvir, tendo em vista que ele é o juiz da execução, tem uma execução fora do sistema penitenciário, portanto, cheio de buracos. Então, aparece o buraco. Como é que vai fazer com o livro? O Moraes vai decidir? Atenção, ouvido o Ministério Público, ouvido o procurador. Por quê? Porque ele é o fiscal do cumprimento da execução. Não é uma decisão arbitrária do Moraes. Ele tem que estabelecer um contraditório. A defesa pede, o fiscal da execução, o Ministério Público, opina e ele decide. Falou. O Moraes como fiscal do cumprimento da pena, a gente até discutiu aqui, não, né? Fiscal Ministério Público. Não, mas em última instância, o juiz, o magistrado da execução penal, a gente até discutiu aqui que não deveria ser ele, mas por enquanto está ele. É ele, em última instância, que vai analisar as resenhas de livros do Bolsonaro? Ele vai decidir sobre controvérsias. Como eu disse, está fora do sistema. Ele tem um programa de individualização, Sakamoto não tem. Então ali é tudo no improviso, tá? É no improviso. Ele já está no lugar errado, ele deveria estar dentro do sistema. Mas então é no improviso. No improviso surge a controvérsia. Ou seja, é apresentado um livro A. Tem biblioteca? Não tem. Então qual é a regra? É aceitar tudo. Agora, e aceitar tudo é adequado? Aí se estabelece a controvérsia. Um juiz é imparcial, ele está acima do interesse, no caso do Ministério Público, que quer a boa execução, e do preso, que quer também direitos. Então, o juiz da execução atua, a execução é um processo, o juiz está super partes, ele não fiscaliza a expiação, o cumprimento da pena, ele vai resolver os incidentes da execução. Isso se chama incidente da execução. Estou falando tudo isso com larga experiência, porque fui juiz de execução penal durante muitos anos. Então, é o processo incidente. O juiz não pode ter o protagonismo. A parte interessada, ou seja, o preso, o condenado, apresenta a sua pretensão, o fiscal do cumprimento da lei, que é o Ministério Público, no caso, o GONE, o procurador, debate, ou seja, mostra a sua posição, apresenta a sua posição. Sou contrária, por exemplo, porque o livro não vai ajudar na ressocialização. O livro, ao contrário, estimula a polarização. O livro é impróprio, ou seja, impróprio à ressocialização. E o juiz vai decidir sobre isso com imparcialidade. Portanto, e como você bem lembrou, Sakamoto bem lembrou como sempre, o Moraes não poderia ser o juiz da execução, né? Então, porque o juiz que condenou não pode ser o juiz da execução. Da mesma forma que o juiz que investigou não pode ser o juiz do processo. Então, pelo que a gente pode entender, as obras têm que ser analisadas pela justiça, porque as obras que estão, por exemplo, no presídio, elas estão lá, foram analisadas para estarem lá na biblioteca. É isso, então não é qualquer obra que Bolsonaro pode ler. Analisadas pela administração. Mas se ele estivesse numa penitenciária, a penitenciária tem o quê? Tem o responsável, o diretor do presídio. Ou seja, ele cuida do quê? Da expiação, do cumprimento da pena, dos programas de individualização, da disciplina interna. Então, é ele que decide, compete à administração penitenciária decidir. Ora, no caso
não tem administração penitenciária, não tem nem penitenciária. Então vai surgir um conflito. A defesa do preso quer determinado livro. O Ministério Público, como fiscal, tem que verificar da adequação e o juiz tem que decidir com imparcialidade.